Pessoal, então bom dia a todos. Já quero dizer para vocês que eu fiquei muito chateada que a professora marcou uma reunião e apenas uma aluna me procurou. Então, assim, o azar não é meu, o azar é de vocês, porque eu estaria aqui disponível para tirar dúvidas. Então, se vocês não querem participar, o problema é de vocês. Eu vou fazer a minha parte. Quer fazer o quê? Quer fazer a correção das atividades. Então, olha só. Eu estou compartilhando uma tela com vocês. Esse material, esse PDF, vocês vão receber no grupo de WhatsApp com a correção das atividades. A número 1 diz o seguinte: a reprodução sexuada envolve gametas. E eu perguntei, o que são os gametas? Pessoal, gametas são células sexuais, tá? Então são células, só que células sexuais. Letra B, como que é chamado o gameta masculino? O gameta masculino ele é chamado de espermatozoide. E letra C, como que é chamado o gameta feminino? É chamado de óvulos ou ovócitos, tá? Os dois jeitos estão certos. Número 2. De onde vem o material genético presente em um zigoto? Metade desse material genético, né, vem através do espermatozoide. Até vou colocar aqui com o pai, e a outra metade da mãe com os óvulos. Número 3. Como que é chamada a primeira célula de um novo indivíduo? Quando a gente une o espermatozoide com o óvulo, a gente forma o zigoto, tá? Então, essa primeira célula, ela é chamada de zigoto ou célula ovo. Vou colocar aqui para vocês também, tá? Os dois jeitos estão certos, mas o mais comum é vocês encontrarem no livros e tudo mais, escrito zigoto. Número 4. Os comportamentos dos animais durante o acasalamento são muito variados, né? Explique as duas formas de acasalamento: a fertilização interna e a fertilização externa. Fertilização ou fecundação, os dois jeitos estão certos, tá? Então, olha só. A fertilização interna é quando o espermatozoide ele é depositado dentro do corpo da fêmea. Então, a gente tem de fato um acasalamento. É o que acontece, por exemplo, com a maioria das aves, tá? Então, o macho vai inserir dentro do corpo da fêmea os seus espermatozoides. E é lá dentro do corpo da fêmea que vai ocorrer o encontro entre os espermatozoides e os óvulos. Já a fertilização externa, ou a fecundação externa, o que acontece? O macho ele vai até se aproximar da fêmea, mas os gametas sexuais eles vão ser depositados no ambiente, tá? Então, geralmente em ambientes úmidos, ou na água, ou onde é muito úmido. Então, o espermatozoide não é introduzido dentro do corpo da fêmea, e sim no ambiente. Então, essa que é a diferença. Aqui a gente pode citar o caso, por exemplo, dos peixes, ou então dos sapos, tá? Eles têm esse tipo de fertilização. Deixa eu só fechar a porta, porque senão dá muito barulho. Número 5. Realize uma pequena pesquisa para descobrir as formas de acasalamento de espécies, tá? Então, aqui, a gente tem a espécie humana. A espécie humana, então, tem fertilização interna. Então, esse encontro do óvulo com o espermatozoide ocorre dentro do corpo da fêmea. Os peixes, fertilização externa, tá? É fora do corpo da fêmea. As aves, então, também tem fertilização interna. E os insetos, boa parte deles, também tem fecundação interna. Pessoal, assim, ó, é muito comum na natureza ter exceções, tá? Então, por exemplo, a gente vai estudar mais para frente a reprodução das abelhas. Elas têm um jeito bem peculiar para se reproduzir. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais tarde, tá? A número 6, então, dizia o seguinte: responda. Por que os animais que possuem, né, fecundação externa e a fertilização,
a fertilização ocorre dentro da água ou em ambientes extremamente úmidos. Por quê que esses animais, então, se esse encontro não ocorre dentro do corpo da fêmea, por que que o ambiente tem que ser úmido? Gente, é bem simples, é para não desidratar os embriões, tá? Você nunca vai ver um sapo, por exemplo, depositar suas células sexuais aonde é seco. Por quê? Porque desidrata e aquela célula sexual acaba morrendo. Então, por isso que os seres vivos que possuem a fertilização, a fecundação externa, que é fora do corpo da fêmea, isso precisa ocorrer em lugares onde é muito úmido ou então onde tem água. Então, daí tu lembra dos peixes, tu lembra dos sapos, que daí fica fácil de raciocinar. A número 7, né, dizia o seguinte: complete os esquemas abaixo de acordo com o tipo de desenvolvimento dos embriões, a que cada quadro se refere. Então, olha só, os embriões se desenvolvem em ovos, que fica fora do corpo da fêmea. É o caso, por exemplo, das galinhas. Esses seres vivos, eles são chamados de ovíparos. Letra B. Os embriões se desenvolvem em ovos, que ficam no interior do corpo da fêmea, tá? Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de ovos, de novo, né? Onde a gema e tudo mais, a parte do ovo vai nutrir aquele ser vivo, só que fica dentro do corpo da fêmea. É o caso, por exemplo, de algumas cobras, tá? Então, nesse caso, esses seres vivos a gente chama de ovovivíparos. E por último, e não menos importante, a gente tem os embriões se desenvolvem em uma estrutura no interior do corpo da fêmea, tá? Quando o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea, a gente chama eles de vivíparos, que é o nosso caso, por exemplo. Certo? Se tiver alguma dúvida em relação à correção das atividades, confiram o que a professora escreveu aqui, o que está em vermelho, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato, tá? Agora, eu vou compartilhar com vocês uma segunda tela, que é a tela do nosso cronograma de atividades, tá? Para quê? Para a professora explicar para vocês o que a gente vai fazer de avaliação. Então, para essa semana, vocês teriam que fazer a avaliação. Então, tá aqui, dia 1º/4. Como forma de avaliação, você deverá escolher um animal que possua reprodução sexuada e detalhar esse tipo de reprodução. Faça essa atividade em uma outra folha, usando uma imagem do animal que você escolheu. Você pode desenhar ou recortar. Em seu trabalho deverá estar destacado o seguinte, tá? Então, olha só, primeira coisa, tu vai escolher um ser vivo, né, um animal que tenha reprodução sexuada, qualquer um. E daí tu vai fazer o seguinte, tu vai achar uma imagem desse ser vivo, tu pode recortar, aqui eu peguei dos porcos, ó. Então, tu pode recortar, tu pode desenhar, vai ficar a teu critério. E o que tu vai destacar? Tu vai destacar como que é a reprodução daquele animal. Então, assim, tu pode colocar o tempo de gestação, quantos filhotes podem ser gerados, a idade para maturidade sexual, ou seja, quando que aquele animal chega na fase reprodutiva, e outras informações que vocês acharem importante. É bom vocês colocarem também, né, explicarem se esse ser vivo, ele tem fecundação interna, fecundação externa, e se ele é um ovíparo, um vivíparo ou né, um ovovivíparo. Essas informações aqui precisam aparecer no trabalho de vocês. É uma das principais coisas que eu vou observar no trabalho. Então, olha só, eu fiz do porco, fiz bem simples, bem resumido. O porco vocês já não podem fazer mais, né? Porque a professora colocou aqui. Então, eu coloquei a idade da maturidade sexual, quando que eles entram no cio, quanto que é o tempo de gestação, quantos filhotes podem nascer. E olha aqui o que eu destaquei. Eu destaquei que os porcos, né, eles são animais vivíparos,
ou seja, né, que o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do corpo da mãe, e também que eles possuem fecundação interna. Então, essas informações aqui não podem faltar. A escolha de vocês, tá? Vocês podem escolher tanto um animal que tenha fecundação externa como externa, então vai da criatividade de vocês. Essa atividade aqui, ela deverá ser feita em uma outra folha, tá? Uma outra folha, e depois enviada para a professora. Então, não esqueçam de colocar o nome completo e a série no trabalhinho de vocês, tá? Para hoje era isso. É uma pena que vocês não participaram, porque eu acho que se a gente tivesse esse contato aqui ao vivo, teriam bem mais dúvidas e a gente ia poder se ajudar mais. Mas, como eu falei, o azar não é meu, o problema é de quem não quis assistir mesmo. Eu sei que vocês têm os problemas de vocês, então às vezes a internet não tá boa, ou acontece alguma coisa, a gente até entende. Agora, não querer participar por realmente não querer, aí infelizmente eu não posso fazer nada. Tá bom? Dúvidas, a professora está à disposição. Até mais!